Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga, e claro, acelera o mundo. Este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais atualizações aqui pra você do mundo da moto velocidade, Mundial Superbike, hein? Tá chegando a hora. Tem tudo pra pegar fogo em 2024, né? E antes de começar a temporada, vamos falar aqui dos testes de 2 dias. É verdade, é verdade. Vou trazer agora os resultados dos testes de Jerez do dia 2, que foi realizado hoje, 25 de janeiro de 2024. O dia 1 já contamos aqui em outro vídeo, né? Vou deixar aqui no card para você que perdeu, né? E o P1 no resultado final segue o mesmo, sem surpresas. Mas eu vou trazer muita coisa legal aqui para você, muitas atualizações para você que gosta de ficar bem informado sobre o Mundial Superbike. Que lembrando, né, sempre começa antes do que a MotoGP. Não esquece do like aí, deixa o like no vídeo, se inscreva, compartilha com os amigos, aquela coisa toda. Assim o canal cresce e você ganha mais conteúdo. Se o canal crescer, você recebe mais conteúdo. E agradecemos sempre pela sua ajuda, né? Não esqueça também de ativar as legendas, turn on subtitles, porque estamos em 13 idiomas aqui no YouTube. E por falar em YouTube, tem novidade por aqui, né? Toda quarta-feira às 7 horas tem live aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, então fica ligado. Vamos então acessar aqui o nosso site, já está aí na tela para você. Aqui no nosso site sempre tem as informações com relação à próxima etapa, no caso a primeira etapa do Mundial, que é o GP da Austrália lá em Phillip Island. Já está aqui as informações da pista, aqui teremos os links das nossas narrações em português BR, né? Tudo para você ficar ligado. Enquanto eu falo um pouquinho de cada uma das equipes, eu vou começar deixando já na tela aqui os resultados, para você já ir acompanhando, tá aí os resultados do dia 2, né? Testes do dia 2. E o Bulega surpreendeu novamente em P1, né? Com recorde de volta na casa de 1,37, com o Jonathan Rea em segundo, enquanto o Bautista terminou em 16º apenas. Nicolò Bulega, da Ducati, foi mais uma vez o piloto a ser batido no circuito de Jerez, o Angel Nieto, ele que substitui o Michael Ruben Rinaldi, né? Na equipe principal de fábrica, colega de equipe do Bautista. Ele rodou consideravelmente mais rápido que o ritmo recorde da volta. O estreante no Campeonato do Mundo de Superbike esteve imparável na quinta-feira, assim como foi também ontem na quarta, como o único piloto a rodar na casa de 1,37 em ambos os dias, né, e conquistar o primeiro lugar pelo segundo dia consecutivo, depois de rodar cerca de 4 décimos abaixo do recorde de volta existente, né, e garantir então P1 por mais de meio segundo. Guarde esse nome aí, Nicolò Bulega. Bulega registrou então 1,37,809. E nas primeiras horas da sessão, um tempo que se manteve invicto ao longo do dia. Para efeito de comparação, o recorde da pole, estabelecido em 2019, é de 1,38,247, com Bulega mais de 4 décimos mais rápido que isso, já que o potencial do novato foi mostrado mais uma vez, né? O companheiro de equipe, o Álvaro Bautista, tinha sido rápido nas primeiras etapas do teste, mas desistiu da ordem para terminar em 16º, rodando em 1 minuto 39,583 e completando 80 voltas, perdendo lugares na hora final do teste, como outros pilotos descobrindo então seus ganhos tardiamente. Ele está machucado ainda, né? O Bautista ainda está machucado. Vou trazer então aqui algumas impressões, algumas coisas. Deixa eu deixar a imagem na tela do Bulega. Tá aí a Ducatona dele, né? Com um recorde de volta estabelecido em 2019 por Jonathan Rea, então na Kawasaki, com 1,38,247, Bulega ficou mais de 4 décimos à frente. Falando sobre sua volta incrível e o teste como um todo, o Bulega disse, abre aspas, foi um teste sólido, tentamos algo que eu gostei. O contrarrelógio foi muito bom e o ritmo foi bom durante todo o dia com os pneus de corrida. Estou feliz com o trabalho que fizemos durante o primeiro teste do ano e vamos trabalhar duro no próximo. O tempo de volta me deixa muito orgulhoso e muito feliz. O primeiro teste foi incrível e já estou com uma sensação muito boa. A volta obviamente não foi fácil de fazer. Quando vi 1,37,8 no painel, estava sorrindo. E apesar de mostrar um forte ritmo de uma volta e de encontrar melhorias no seu ritmo de corrida, à medida que se ajusta a Panigale V4R, Bulega recusou-se a mudar seus objetivos à medida que se dirige para sua temporada de estreia. Ele chega à campanha cheio de confiança, depois de uma
Campanha impressionante no World SSP, né, ano passado, enquanto também foi rápido no teste de Jerez no final da temporada passada. Ele falou mais sobre o que espera da temporada e também se seus rivais deveriam ficar preocupados, dada a sua velocidade até o momento, né? Ele disse, abre aspas, é só um teste, isso não muda nada, ainda sou um novato, só quero aproveitar minha primeira temporada na Superbike. Penso que não há nada de especial em Portimão, apenas continuar neste caminho e melhorar sempre com a minha moto. Sinto-me bastante preparado. Ontem não muito, mas hoje com o pneu de corrida melhorei muito e acho que podemos ir bem. Espero que meus rivais estejam preocupados. No momento eu não tenho certeza, mas espero que sim. Tá aí palavras do Bulega. E o Andrea Iannone, também da Ducati, né? Assim como o também novato Bulega, impressionou novamente. Ele conquistou o quinto lugar com seu Independent V4R, 0.935 atrás de Bulega, embora seu dia tenha sido interrompido por uma queda no setor de abertura da volta à tarde. Ele que vai pilotar pela Team Go11, né? Apesar disso, ele completou 61 voltas. E a Noni ficou cerca de meio segundo abaixo do recorde da volta real, com apenas Bulega da Ducati a superá-lo e a maioria dos pilotos a alguns décimos ou mais de distância. E falando após o teste, Iannone disse, abre aspas, não foi tão ruim, é nosso objetivo, o foco melhorar a cada dia. Hoje mudamos algo na moto e seguimos um caminho diferente em relação a ontem. No final estou bastante feliz. Preciso de mais quilômetros, preciso ter mais experiência com a moto, a equipe e os pneus, mas penso que terminamos o primeiro teste do ano de uma boa forma. Não estamos tão longe, acho que fiz a minha melhor volta com o pneu SCX, por isso somos mais ou menos o melhor piloto. Lutamos um pouco com o SCQ. Experimentei o pneu Q hoje, mas não estávamos prontos, a moto mudou muito e não tive experiência. Vamos tentar mais uma vez em Portimão para mudar um pouco a afinação e para que a equipe entenda o que quero com este pneu, né? Usei bem o pneu de corrida, mas não o SCQ. Ele também falou sobre a queda, hein? A queda que ele teve durante os testes. Ele disse, abre aspas, penso que o meu ritmo de corrida foi bastante bom. Eu não sei sobre todos os outros. Tentamos mais ou menos meia distância de corrida de hoje, e tirando as primeiras voltas, estivemos sempre em 1,39. Acho bom, mas acho que é um pouco cedo para entender tudo e dizer que estamos bem. Na curva 2, quando saí do box e do pit lane, perdi a frente a 2 km por hora. Hein? Olha só, hein? 2 km por hora foi o que disse o Andrea Iannone. Também, ainda na Ducati, o Danilo Petrucci, da Barney Spark Racing Team, garantiu que a Ducati tivesse 4 motos entre os 10 primeiros ao terminar em P9, com 1,38,907. Petrux, que tentava novamente um assento novo e mais baixo, testava, né? Completou 73 voltas. Havia outras duas Ducatis independentes na pista. Sam Lewis, da ELF Mark VDS Racing Team, foi sétimo, enquanto continuava a adaptar-se da Moto 2 para o Mundial Superbike, com 91 voltas e um melhor tempo de 1,38,852, depois de obter ganhos no final do dia, enquanto Michael Rubin Rinaldi, da Team Moto Corsa Racing, foi o 15º no seu único dia de testes. Ele acumulou 89 voltas com um melhor tempo de 1,39,504. E o Álvaro Bautista? Bom, as mudanças nas regras para este ano trazem vantagens e desvantagens para o campeão Álvaro, né? O que é positivo para ele é que a sua Panigale V4R pode acelerar 500 rotações por minuto mais do que no ano passado, e só irá abrandar para 16.100 rotações. O que é negativo para o espanhol é que pela primeira vez existe um peso mínimo para o piloto em marcha completa, né? E este foi definido em 80 quilos, como já falamos aqui em outras matérias. Como o Bautista está significativamente abaixo, ele terá que ganhar peso para o Campeonato Mundial 2024. A partir de hoje serão 5 a 6 quilos que deverão ser acoplados à sua moto. Abre aspas, não sabia dessa? É verdade, é verdade. Copa Bigorna, hein? A brincadeira, né? Abre aspas, a moto parece mais pesada. A minha primeira impressão durante o teste no final do ano passado não foi boa. Mal consegui manter a linha nas curvas rápidas. A moto continuava empurrando para fora. Frear com precisão também é muito mais difícil. Então, tentamos diferentes distribuições de peso. A Ducati trabalhou muito durante o inverno para manter o impacto do peso adicional.
o mais baixo possível. Com base nos dados de novembro, a Ducati decidiu dar-me duas versões para escolher. Na quarta-feira fiz testes de comparação com as duas motos, né? Apesar das minhas limitações físicas, consegui determinar qual a moto que tinha menos problemas na distribuição de peso adicional. Decidimos com qual seguir em frente, fecha aspas. E a chave de cálculo para os pesos adicionais é a seguinte: se um piloto pesa menos de 80 quilos em marcha completa, a diferença em relação ao seu peso real é considerada e reduzida à metade. Por exemplo, se o piloto pesa 68 quilos, a diferença para 80 é 12, né? Reduzir para a metade resulta em 6 quilos de peso adicional. E o espanhol queria tentar ganhar mais massa muscular durante o inverno para ficar mais pesado. Sobre isso ele falou, abre aspas, por causa da minha lesão, só consegui trabalhar o corpo e ganhar peso nas últimas 2 semanas. Também não há muita margem de manobra com o macacão. Tentamos deixá-lo um pouco mais pesado, mas dá para tirar no máximo meio quilo dele. Como você precisa garantir que ele permaneça flexível, o couro não deve ser muito grosso. Então ele pôde colocar máximo meio quilo de peso no macacão. Há 4 semanas do início da temporada na Austrália, Bautista está convencido. Ele diz, será muito difícil para mim chegar ao mesmo nível do ano passado, porque já não tenho a mesma sensação pela moto. Uma moto mais pesada torna quase tudo mais difícil. E o fato de os maiores adversários de Álvaro terem mudado de fabricante nos últimos 2 anos para 2024 não altera esta avaliação na opinião dele. Olha só, abre aspas. Toprak e Johnny Ray são sempre rápidos, não importa em que moto estejam. Ambos lutarão pelas vitórias e pelo título. Também não acho que eles sejam os únicos que farão isso. Vejo o Locatelli cada vez mais perto e acho que o Nicolò Bulega vai sair muito bem. Será uma temporada interessante, o nível de desempenho será maior. Que jogada da Ducati, né? Pegar o Nicolò Bulega deu certinho, pelo menos a princípio. Vendo aqui os testes, né? Eles já veem, claro, que o Bautista já não é mais um jovem piloto, se machucou também, né? Então, certamente a Ducati deu um tiro certeiro, chamando o Nicolò Bulega para a categoria principal. Vamos falar agora da Yamaha. Falamos da Ducati, agora vou falar da Yamaha. O Jonathan Rea, da Pata Prometeon Yamaha, ficou 0,536 abaixo do melhor tempo de Bulega no final do dia 2, né? Os 1,38,345 do hashtag 65 ficaram apenas a 1/10 do seu próprio recorde de volta de 2019, mas não foram suficientes para reivindicar o P1 para a Yamaha enquanto ele continuava trabalhando em sua nova moto. Embora não tenha conseguido superar os tempos, o seu ritmo próximo do recorde dará confiança a todos na Yamaha, antes do teste da próxima semana que acontece em Portimão, né? Tem esse teste aí também. Abre aspas. Meus sentimentos com a R1 são muito bons. Desde a primeira vez que andei de moto, em novembro do ano passado, senti-me confortável. Pude sentir os pontos fortes da moto e algumas áreas que precisávamos trabalhar. Esse teste foi um caso de continuar de onde paramos em novembro passado. Tentamos vários itens de teste. Acho que tivemos dificuldades para fazer tanto progresso no dia 1, porque estávamos testando muitos itens em algumas áreas-chave. Mas ontem à noite, quando os caras se sentaram, eles conseguiram analisar todos os dados e realmente entenderam o caminho a seguir. Esta manhã me senti ótimo imediatamente. Fizemos muitas voltas positivas, aprendemos muito e estamos felizes com o progresso e as descobertas que temos para avançar para Portugal. Tá aí as palavras do Ray, né? E sobre as atualizações, ele disse o seguinte. No vídeo de ontem eu falei, né? Ele ontem não atacou o tempo, né? Porque estava testando muita coisa. Abre aspas. Há uma direção clara que me agrada, o que é bom. A Yamaha tem trabalhado muito as portas fechadas para levar o pacote adiante e me sinto muito grato por fazer parte disso. Às vezes é difícil ser piloto, porque é preciso dar muitas voltas, mas é preciso estar num ritmo muito exato e obter um feedback muito claro e conciso. Essas são partes difíceis com as quais provavelmente começaremos o ano e se tornarão nossa configuração básica. Por isso o feedback é importante. Hoje tentei o meu melhor para dar informações realmente precisas, porque Portimão será uma pista onde reconfirmamos alguns itens. Testamos novamente alguns itens, mas temos que ser muito claros sobre o pacote com o qual iremos para a Austrália. Fecha aspas. Tá aí a essência do teste, né? Testar, a palavra já diz, né? Testar para saber como começar o ano, né?
O companheiro de equipe Andrea Locatelli garantiu que ambas as Yamaha de fábrica estiveram entre os 10 primeiros ao somar 73 voltas ao seu total, com um melhor tempo de 1:38.943. Remy Gardner, da GYTR GRT Yamaha World Superbike Team, continuou a mostrar sua velocidade ao terminar em oitavo, apenas um décimo atrás do Iannone em P5, ao registrar o melhor tempo de 1:38.871, com Gardner a reconfirmar os itens testados no dia 1, com algumas comparações consecutivas. Noutros lugares, Philip Whittle, da Yamaha GMT94, foi o 12º, após seus primeiros dias de teste na Yamaha YZF-R1, encontrando um segundo entre seu melhor tempo no dia 1. Com mais 58 voltas registradas e 1:39.039 com seu melhor tempo, o alemão foi um dos pilotos que mais melhorou, olhando para os tempos de volta entre dias à medida que sua quilometragem na sua nova moto aumentava. E o Dominique Aegerter, ele teve que faltar aos testes de Superbike de 2 dias em Jerez esta semana devido a uma doença viral. A Yamaha e a equipe Giansanti esperam que o suíço esteja novamente em boa forma no início da temporada. Foi agora confirmado que Aegerter sofre de uma infecção viral. O que exatamente não é comunicado pela equipe, pela Yamaha ou pelos suíços. Seus sintomas são fadiga, dor de garganta, dor de cabeça e dores no corpo. Segundo os médicos, seu quadro deve melhorar significativamente nas próximas 2 a 4 semanas. Depois do teste de Jerez, Aegerter também vai falhar o teste da próxima segunda e terça-feira em Portimão, hein? Olha só que notícia ruim para ele, né? E para a Yamaha. A Yamaha espera que o piloto de 33 anos tenha se recuperado o suficiente para participar dos testes em Phillip Island nos dias 19 e 20 de fevereiro, né? Se o plano funcionar, nada impedirá sua participação na estreia do Mundial no último final de semana de fevereiro, lá no mesmo local. Dando sequência, falar também da BMW e esse 54 que com certeza é a moto mais cujos olhares do mundo mais estão ativos, né? Mais está puxando os olhares do mundo. Vamos então falar aqui da BMW e também os testes de Jerez no dia 2, né? O Scott Redding, da Bonovo Action BMW, fez impressionantes 1:38.572 para garantir o terceiro lugar e rebaixar Toprak Razgatlioglu, da Rokic BMW Motorhead World Superbike Team, para quarto. Redding completou 77 voltas e aumentou a ordem nos minutos finais do dia, enquanto Razgatlioglu acrescentou outras 78 à coleção da BMW. E teve treta, meus amigos, na BMW, nas palavras do Toprak, olha só, abre aspas. Eu queria ser uma referência para o Michael, para ajudá-lo um pouco, se referindo ao Michael Vandermark, né? Então Scott começou a lutar com ele atrás de mim. Isso não foi legal, foi apenas um teste. Scott lutou com o Michael como se eles estivessem correndo. Somos todos pilotos da BMW. Por que ele não ficou para trás? Posso entender porque ele não seguiu, mas a manobra de ultrapassagem foi desnecessária. Olha o que disse Toprak, hein? E o Redding respondeu, abre aspas, não queria conduzir como um idiota, queria correr atrás do cara mais rápido, como fiz aqui no ano passado, na qualificação. Eu queria atingir todo o meu potencial, mas eu não esperei por eles, simplesmente saí do pit lane atrás deles. Então aproveitei ao máximo. Toprak não estava envolvido, ele não poderia ter notado, porque estava na frente. Eu nunca ultrapassei, apenas Vandermark. É um caminho aberto, cada um pode fazer o que quiser, disse Scott Redding. Toprak pode ter imaginado que o Scott saiu atrás para seguir, né? Como se vê muito na MotoGP, com o Marc Marquez, né? E não deixa de ser surpreendente ver Scott Redding correndo atrás do tempo. Abre aspas, foi importante para mim ver que consegui dar um passo em frente na qualificação. Muitas vezes apliquei pressão e não deu em nada. Desta vez aconteceu. Fui recompensado pelo risco. Isso tem a ver com a confiança que consegui usar. Tá aí as palavras do Scott Redding. E Redding, lembrando, né, foi removido da equipe Rokic de Chaumur após a temporada passada em favor de Razgatlioglu e colocado com a Benovo. O piloto de 31 anos de idade sentiu-se em casa desde o primeiro dia. O fato de ele ter sido mais rápido que Toprak no primeiro grande teste de inverno, em 2024, é um bálsamo para sua alma depois de 2 anos difíceis, né?
Após o teste, Razgatlioglu disse o seguinte sobre o progresso da BMW. Olha só, se melhorarmos a aderência traseira, todos os fins de semana de corrida estaremos lutando pelo pódio. Se melhorarmos? Será que esse C é atingível? Será que a BMW vai ficar fora do pódio? Será que Toprak vai ficar fora do pódio? Logo saberemos, né? O companheiro de equipe de Razgatlioglu, Michael Vandermark, foi 13º, com 76 voltas, registrando um melhor tempo de 1:39.224. Garrett Gerloff, da novo Action BMW, garantiu P6 com uma volta tardia para subir na ordem. O melhor tempo do americano foi de 1:38.832 e somou 74 voltas em seu total. Em termos da equipe de testes da BMW, Sylvain Guintoli e o Bradley Smith somaram 56 e 48 voltas respectivamente, tendo este último tido um problema técnico na fase inicial do dia. Seguindo aqui, vamos falar da Kawasaki. Kawasaki também por aqui. E depois de um dia conturbado na quarta-feira, apesar de não estar bem, completando apenas 31 voltas, o Alex Lewis, da Kawasaki Racing Team, o World Superbike, participou do dia inteiro na quinta-feira. Ele foi um dos pilotos mais ocupados na pista, ao completar 82 voltas e registrar o melhor tempo, 1:38.989. O hashtag 22 queria passar o dia de hoje concentrado no ritmo de corrida e no desempenho dos pneus usados, especialmente no final da prova. O companheiro de equipe Axel Bassani ficou 3 posições e meio, né, segundo atrás de Lewis. 3 posições e meio segundo atrás de Lewis, embora o seu tempo de 1:39.413 tenha sido cerca de 6 décimos mais rápido do que o estabelecido no dia 1. Tito Rabat, da Kawasaki Puset Racing, foi 18º, com a sua ZX de fábrica, a 10RR, completando 76 voltas com o melhor tempo de 1:40.100. Tá, então, os resultados da Kawasaki. E a Honda, meus amigos, parece que a Honda vai de novo pedalar no fim do grid, né? Que coisa, dona Honda. Isso que a moto veio bem modificada, né? O dia 1 foi desafiador para a Honda, com Iker Lecuona, do time HRC, e seu companheiro de equipe, Xavi Vierge, fora dos 10 primeiros. E isso continuou no dia 2. Vierge foi o piloto líder da Honda com 1:39.915 e 73 voltas completadas, enquanto Lecuona conseguiu 1:40.237, equivalente a 49 voltas. Lecuona, que mudou muito de moto no dia 1, porque não estava funcionando como esperado, completou o menor número de voltas entre os pilotos de Superbike em tempo integral no teste. Então tá aí a fotinho também da Honda, né? Vamos fechar aqui o vídeo então, passando os tempos para você que está ligado aqui no nosso canal, Esporte Total, momentos emocionantes. Já deixou o like aí? Capricha aí, hein? O líder então, nome a ser batido até aqui, Nicolò Bulega, da Aruba Ducati. 1:37.809, fez 69 voltas. Jonathan Ray, da Yamaha, em segundo, 1:38.345, né? Meio segundo mais lento. O Scott Redding, da BMW, aí, surpreendendo, né, em terceiro, 1:38.500. Depois Toprak Razgatlioglu, 38.600. André Iannone, quinto, 1:38.700. Aqui entre os 5 temos então 2 Ducati, uma Yamaha e 2 BMW. Em sexto temos o Garrett Gerloff, BMW, 1:38.8. Sam Lewis em sétimo, da Kawasaki, né? Com 1:38.8. Remy Gardner com a Yamaha em oitavo. Danilo Petrucci, Ducati em nono. E o Andrea Locatelli com a Yamaha em décimo. Quem mais fez voltas aqui foi o Sam Lewis, né? 91 voltas. Então é isso, meus amigos, repercutindo os testes de Jerez, e semana que vem tem mais, com os testes lá de Portimão, e aí o bicho tá pegando, aquecendo já para a temporada que começa já no mês que vem. Lembrando, né, aqui no site, basta ir aqui até o final da página, e você vai encontrar aqui os nossos grupos, né, para você fazer parte deles, também o calendário, né, MotoGP e o Mundial Superbike, de 23 a 25 de fevereiro, então daqui a um mês, né, menos de um mês, meus amigos. Menos de um mês já começa
o Mundial Superbike. E tá aí, então, se você chegou até aqui no fim do vídeo, deve ter gostado, né? Então capricha no like, se inscreva, acione o sino, aquela coisa toda, assim você não perde nada, compartilhe com os amigos também, né? Se puder e quiser colaborar com o canal, nosso Pix também tá aí, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia, vamos ficar muito felizes com a sua ajuda, qualquer valor, hein? E nos estimular, com certeza, a trazer mais conteúdo. E não esqueça, coloca sempre a proteção e acelera o mundo. A emoção pelo esporte é o que nos move. Canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais atualização sobre a moto velocidade para você. Valeu, abraço e até a próxima.